Dicas para escrever um artigo científico. Bem, eu já disponibilizei alguns arquivos no site. Por exemplo, temos um template, arquivo Word, com todas as instruções, orientações sobre o que deve ser incluído em cada parte de um artigo científico. Esse arquivo fui eu que elaborei e também disponibilizei um outro arquivo com fontes de dados estatísticos para você fazer um trabalho científico, um outro arquivo com fontes para revistas científicas, congressos, onde você pode buscar outros trabalhos. Bom, a ideia é que um artigo científico seja um estudo aprofundado sobre um tema. Então, a primeira coisa é ler bastante sobre o tema, ler este modelo, ler o meu livro, que apresenta o conjunto de métodos sobre a parte da contabilimetria ou aplicação da estatística em contabilidade e finanças, né? Então, procure se aprofundar em um desses métodos a partir do método que foi mais utilizado para responder a uma questão de pesquisa que você queira estudar. Então, digamos que você escolheu um tema de pesquisa, Earnings Management, por exemplo, gerenciamento de resultados. A primeira coisa que você vai fazer após escolher esse tema que você gosta, é buscar artigos científicos da área para saber o que tem sido pesquisado sobre o tema. Então, esse tema, por exemplo, ele utiliza muito os modelos de regressão e tem vários modelos já consagrados. Esses modelos são citados e reaplicados por autores de diferentes países para verificar se em diferentes amostras o mesmo fenômeno ocorre. Outros autores adicionam mais variáveis estatísticas neste modelo para verificar que diferença isso faz em termos de resultados finais do trabalho. Então, o importante é chegar numa ideia inédita. Mas antes de chegar numa ideia de replicação ou reaplicação ou uma ideia inédita, é importante ler bastante sobre o tema. Somente a experiência prática sobre um assunto não conta, muitas vezes, porque na maior parte das vezes o artigo científico é uma obra bem estruturada e aprofundada. Então, às vezes, aquilo que a gente tem como experiência prática já foi muito debatido na ciência, já foi muito apresentado em congressos e revistas até se tornar um ponto prático. Então, quando se torna um ponto prático, já passou por várias discussões. Desse modo, para a ciência que está na frente, esse tema já está muitas vezes obsoleto. Então, o mais importante é entender o método de pesquisa que é aplicado para responder aquele problema de pesquisa ou aquele tema. Então, se vários estudos aplicaram modelos de regressão para estudar Earnings Management, não há motivo para você utilizar outro modelo estatístico. Você pode utilizar os modelos, desde que você cite os autores daquele modelo. Se você for utilizar um trabalho de referência e for adicionar mais variáveis, verifique também se não há algum estudo que já fez com aquela amostra que você pretende aplicar. Então, esse é o primeiro passo. A ideia é que você pode replicar trabalhos científicos. Bem, imagina que a gente está buscando uma cura para uma determinada doença, estamos buscando uma vacina e não há por que gerar outros nomes para a mesma doença, gerar novas fórmulas diferentes, se o importante seria aplicar uma fórmula já consagrada em diversas amostras para ver como se comporta o resultado em diferentes amostras. Caso esse resultado se comporte de forma igual em diferentes amostras e de forma satisfatória, então nós temos um resultado. Na ciência funciona dessa forma, é possível fazer a replicação científica. É possível você reaplicar o mesmo modelo em outras amostras, desde que você cite o autor que teve aquela ideia original, a ideia daquele modelo, e você procure adicionar um tijolinho naquele conhecimento, dizer
de que maneira o seu trabalho vai se diferenciar do anterior. Não fazer a replicação pela simples replicação, mas que tenha um determinado intuito, que comprove a adição do tijolo na construção do conhecimento científico. Já é fato para a ciência de que a construção do conhecimento é coletiva, não é somente um pesquisador, uma pessoa que vai descobrir tudo para a humanidade. A ciência se faz de forma conjunta e a replicação científica é uma forma de citar autores que já tiveram uma ideia, adicionar conhecimento sobre ela e assim aos poucos ir construindo um castelo de forma coletiva. A ideia de um trabalho científico sempre surge da mesma base, de um tijolo, até se tornar um castelo. Então essa é a diferença entre a pessoa que quer fazer uma simples obra, uma simples casinha para o cachorro, ou aquele que quer construir um castelo. Uma vez perguntaram para um pintor famoso, Michelangelo, o que ele estava fazendo, pintando, deitado, o que ele queria fazer com aquele monte de tintas. Ele disse, eu estou construindo a Capela Sistina, eu estou fazendo a pintura. Então a ideia da construção, da meta, também é importante. Bem, a ideia de replicar métodos estatísticos, principalmente os multivariados, aqueles métodos que contemplam um grande conjunto de variáveis relacionadas em conjunto, é porque o mundo é bem complexo e é muito difícil de a gente fazer um estudo científico com apenas uma variável ou duas e chegar a um resultado bem robusto. Há necessidade de a gente incluir um conjunto grande de variáveis e esse conjunto grande de variáveis a gente analisa em conjunto. Não precisamos ter todo o conjunto de variáveis do mundo para explicar um determinado fenômeno. Podemos partir da ideia da maquete de um arquiteto. O arquiteto não precisa construir uma casa inteira, um edifício inteiro para mostrar como será. Ele pode utilizar variáveis principais, fazer uma maquete para fazer uma previsão para o futuro. E assim, a estatística também utiliza para fazer modelos de previsão. A estatística utiliza variáveis fundamentais para explicar um determinado fenômeno de forma mais simplificada, sem comprometer o todo, ou seja, utilizando as principais variáveis que afetam aquele fenômeno. Modelo de regressão com dados em painel, por exemplo, é um modelo muito consagrado. E outro modelo, modelo de regressão multinível, também é muito utilizado. Então há um interesse da academia em entender como esses diferentes resultados ocorrem, ou similaridades, e a aplicação de um mesmo modelo em diferentes amostras é possível. São modelos estatísticos que têm vasta aplicação nas áreas da contabilidade. Há a possibilidade de aplicar para dados de vários períodos, para várias empresas, para modelos lineares e não lineares. Você pode aplicar um estudo em conjunto sobre o método de apoio e crescimento mútuo. O importante é escolher um tema emergente em administração e contabilidade. Esse tema emergente você pode buscar a partir da leitura de jornais, a partir do acompanhamento de telejornais. Você pode conversar com colegas com mais experiência no seu ramo de atuação para ver quais são os assuntos mais comentados, os chamados hot topics, os temas quentes. Você pode acompanhar as publicações de revistas científicas, as publicações apresentadas em congressos científicos, aquilo que é sugerido como tema nas chamadas de trabalhos, nas call for papers dos eventos científicos. As revistas científicas também costumam fazer chamadas de trabalhos com sessões temáticas. Então você pode verificar qual é o tema emergente para a partir daí ter uma ideia. Muitas pessoas acabam tendo uma ideia muito boa, mas depois essa ideia não se enquadra no escopo da revista ou não está dentro de alguma das áreas detalhadas no site do Congresso Científico. Então é muito importante também planejar isso.
Acompanhe pelo Google mesmo, você pode colocar Call for Papers, Accounting, ou Call for Papers and Accounting, chamada de trabalhos mais contabilidade, e assim você verá quais são esses temas emergentes demandados por revistas, por congressos científicos. Veja também esses temas que são sugeridos nos congressos nacionais, Congresso USP, Congresso Ampconte, Congresso Enampad, Congresso UFSC, congressos internacionais da American Accounting Association, da European Accounting Association. Em todos esses congressos há uma parte no link do site, né? No link do evento. Lá há uma lista de temas sugeridos para que as pessoas enviem os trabalhos. E dentro desses temas sugeridos, que estão dentro de grandes áreas, você pode optar por uma das grandes áreas e por cada um dos subtemas. Então escolha uma meta de publicação para qual congresso você pretende enviar e entre no site desse congresso. Todos esses congressos, UFSC, Ampconte, UFSC, possuem uma área chamada de área de iniciação científica. Nesta área, os estudantes de graduação podem enviar os seus trabalhos e apresentar. E é uma grande experiência ter a apresentação de um artigo em um congresso. É uma grande aprendizagem. Então, escolha uma meta de publicação, por exemplo, enviar para um determinado congresso e entre no site daquele congresso, veja quais são as linhas temáticas, quais são os temas sugeridos, quais são os temas de debate e escolha um daqueles temas. Procure daí seguir a formatação exigida pelo evento, procure verificar as dicas que o próprio site fornece para que você possa delinear o seu trabalho. Dica 3. Depois de escolher o tema para o seu trabalho, faça uma busca a partir dessa palavra-chave sobre esse tema em artigos nacionais ou internacionais que tenham sido publicados nas bases de dados científicas. A Cielo, por exemplo, é uma grande base de dados científica com revistas de alta qualidade. Essa base é fomentada pela FAPESP e possui artigos à disposição para download de forma gratuita no formato PDF de diversas revistas científicas da área de administração e contabilidade. Então, é uma base muito interessante. Base Redalic também tem artigos em português, em espanhol e em inglês. Base Web of Science é uma base internacional altamente reconhecida. E a base Scopus também é uma base internacional altamente reconhecida. Em todas essas bases, vocês podem baixar arquivos atuais. Às vezes, um artigo publicado no mês passado na Harvard Business Review pode ser baixado da sua própria casa. Algo que há anos atrás, antes da internet, não era possível. A pessoa tinha que comprar a revista e encomendar pelo correio, demorava para chegar. Hoje, com a era digital, você pode acessar uma informação que foi publicada em uma revista do outro lado do mundo, diretamente da palma da sua mão pelo celular ou a partir do seu computador. Então, busque pelas palavras-chave, pode ser o termo em português do tema que você quer buscar, ou pode ser o termo em inglês. Nas bases Web of Science e Scopus, por exemplo, coloque o termo em inglês. E você pode também incluir como palavra de busca o próprio método. Se você já viu nos artigos atuais que para Earnings Management, para esse tema, gerenciamento de resultados contábeis, o método que tem sido mais aplicado é regressão com dados em painel, então você pode utilizar na busca os indicadores booleanos como AND ou E, né? E você coloca Earnings Management numa caixa de busca e Panel Data em outra caixa de busca. Desse modo, o buscador fará a localização dos artigos que tenham aplicado esse método de regressão em painel para esse tema Earnings Management. Então, faça bom proveito
desse uso dos indicadores booleanos. Se você quer uma palavra e outra, utilize AND. Se você quer uma palavra, mas não outra, OR, ou AND, ou quer dizer, o AND NOT, se você quer uma palavra e não outra, OR, se você quer uma palavra ou outra. Então, foque nos artigos mais recentes. Por que os artigos mais recentes? Porque eles estão trazendo aqueles conhecimentos que estão na crista da onda, os mais inovadores, aquele conhecimento mais novo. Então, os artigos mais atuais ou aqueles artigos com maior número de citações são sempre bem-vindos. Por quê? Porque um artigo que teve muitas citações é um artigo que foi muito lido e muito replicado, muito reaplicado em outras amostras. Está claro que ele mostrou exatamente o passo a passo de como ele fez a pesquisa, lá na seção intitulada Método de Pesquisa, e outros pesquisadores leram esse método de pesquisa no artigo e procuraram reaplicar em outra amostra. Como eles utilizaram o autor como modelo, como inspiração, eles citaram no trabalho deles que utilizaram aquele artigo como inspiração para refazer o modelo em outra amostra. Então o texto foi totalmente diferente, os dados foram totalmente diferentes, como foi feito em outra amostra. Os resultados podem ser similares ou diferentes, depende do comportamento da nova amostra, mas é possível fazer essa comparação. Então, normalmente esses artigos com maior número de citações ou artigos publicados nos últimos 5 anos trazem uma robustez no seu trabalho científico. Procure apenas artigos científicos para o seu trabalho, porque assim você focaliza na pesquisa científica. Então, tome um artigo como base para o seu trabalho, leia vários artigos e escolha um deles que lhe chame a atenção, que o autor descreveu claramente na etapa método de pesquisa como ele fez o passo a passo, né? E se você for reaplicar em outra amostra, o que é sugerido pela ciência para que a gente tenha resultados robustos, então não se esqueça de citar o autor, escrever um texto totalmente diferente, né? Então, isso é muito recomendado pela ciência, porque imagine, se cada pesquisador fizesse uma só pesquisa e ninguém reaplicasse o modelo em outras amostras, nós nunca teríamos um resultado robusto. Para ter um resultado robusto, é preciso que seja reaplicado em várias amostras pelo mundo, até chegar a uma robustez amostral, e com base nisso toma-se aquilo como lei, se esse mesmo fenômeno ocorreu em todos os locais. Por exemplo, a gente quer fazer um estudo sobre a teoria elasticidade, preço e demanda. Nós queremos saber se ao aumentar o preço de um determinado produto, a sua demanda cai. Então nós vamos fazer isso não somente com uma amostra na nossa cidade, mas há necessidade de um outro estudo que seja feito em outras cidades pelo mundo para verificar se esse mesmo fenômeno ocorre. E também em diferentes amostras, porque pode ser que esse modelo de elasticidade, preço e demanda, por exemplo, que partindo de uma teoria de que o preço impacta fortemente na redução da demanda, pode ser que isso não seja verdadeiro para determinadas amostras. Pode ser que isso seja válido para carne, por exemplo. Então, se aumentou o preço da carne de boi, as pessoas podem partir para produtos substitutos, como carne de porco, carne de frango. Nesse caso, a demanda pela carne de boi diminui e a teoria é comprovada. Mas imagine se isso for feito com uma amostra de compradores de carros Ferrari. Bom, nesse caso, aumentou-se o preço do item, pode-se aumentar até 5% do preço do item, às vezes 10%, e nada mudou na demanda. Por quê? Porque aqui já há um comportamento diferente do consumidor. É um mercado altamente segmentado, com um público que não está tão preocupado com o preço, tem um alto poder aquisitivo e está mais preocupado com outras variáveis, com outros fatores, como status, como demonstração de poder pelo luxo. Então, é preciso constatar em diferentes amostras para que esse fenômeno seja observado
e para que antes de criar uma nova teoria científica, antes de fazer uma constatação, seja possível de fazer em várias amostras para verificar se esse fenômeno ocorre de maneira igual ou diferente ao fazer a replicação. Por isso que a replicação científica é muito recomendada, pois caso contrário nós nunca teremos um resultado. Nós teríamos várias ideias, vários projetos em andamento, mas nenhum resultado robusto visto em diferentes amostras. Então, formas que você pode utilizar para replicar. Bem, você pode fazer em outro período de tempo. Digamos que você achou um estudo que analisou dados de empresas do ano 2000 até o 2010. Você pode citar esse autor e reaplicar esse modelo para dados de 2010 a 2020. Ao final do trabalho, você pode fazer a comparação dos seus resultados com os resultados do autor e você vai citar o autor, você vai dizer que utilizou o mesmo modelo e que o propósito era justamente esse, de fazer uma comparação. Digamos que você utilizou empresas de capital aberto na sua amostra do setor não financeiro, mas o estudo que você tomou como base aplicou no setor financeiro e você quer verificar se existem diferenças e quais são. Você pode fazer com outro segmento de empresas, com outro segmento temporal, você pode fazer com empresas de outra região. Digamos que você achou um artigo que analisou empresas do setor sudeste, você pode aplicar para empresas do setor sul. Um estudo que temos feito na área de cooperativas, bem, a gente aplicou com cooperativas de todo o Brasil, mas nada impede que outro estudo seja feito com cooperativas da Argentina ou dos Estados Unidos para verificar igualdade ou semelhança com o nosso estudo. Então, você pode testar também outro método estatístico. Muitas vezes o próprio autor coloca lá na etapa do trabalho chamada de conclusão ou considerações finais, lá nessa parte o autor faz um aglutinado de todas as conclusões que ele tomou a partir dos seus resultados. Mas também sempre há um parágrafo chamado de sugestões para futuras pesquisas. As revistas científicas e os congressos pedem para que os pesquisadores coloquem pelo menos um parágrafo com sugestões para futuros estudos. Então, uma dica que eu dou é buscar nesses trabalhos a parte que fala sugestões para futuros estudos. E lá você vai verificar quais sugestões que o autor deu. Ele já estudou sobre aquele tema, ele viu possibilidades de reaplicações e ele sugeriu essas possibilidades. Você pode citar essa ideia que o autor deu, citar o autor no seu trabalho e dizer que você vai partir deste ponto apontado pelo autor fulano 2010, 2015. Certo? Então você vai reaplicar em outra amostra seguindo essa ideia. Mas lembre-se, sempre que for a ideia de outra pessoa, você deve citar. Quando for uma ideia sua, você pode escrever no trabalho com as suas próprias palavras, não precisa citar autores. Mas sempre que você tiver uma ideia, um insight que tenha partido de uma leitura de outro trabalho, que seja a ideia de outro autor, você deve citar de acordo com as normas da APA ou da ABNT. Dica 5. Procure usar os passos do autor, ou verificar lá no método de pesquisa quais passos o autor procedeu e faça esse mesmo passo a passo utilizando o software. Muitas vezes o autor especifica todos os detalhes, qual amostra que ele utilizou, qual software ele utilizou, como ele fez cada um dos passos da pesquisa dele. Esse é justamente o propósito da seção do artigo intitulada Método de Pesquisa, também chamada de procedimentos metodológicos ou metodologia. Neste caso, o autor, nesta parte, ele está explicando como ele fez a pesquisa, para que outras pessoas possam verificar de que maneira foi a pesquisa, para validar os resultados, para avaliar se os resultados são condizentes, e também para que o estudo possa ser replicado, possa ser citado e reaplicado com outra amostra.
Então você pode reaplicar com outra amostra em outro período. O autor vai especificar: os dados foram coletados na Economática até o ano de 2010. Bem, então você já tem a dica que você pode utilizar dados coletados do Economática, mas a partir do ano 2010 até 2020, para fins de comparação. Siga então os mesmos passos do artigo base. Por que você deve seguir os mesmos passos? Porque se você seguir passos diferentes, não há como você comparar estudos. Se você fez um passo diferente, então o estudo já não é comparável. Então você pode incluir outras variáveis, você pode aplicar em outras amostras, mas você deve seguir os mesmos passos se o seu intuito é fazer uma comparação do seu estudo com o estudo anteriormente feito. Então você atualiza os dados, você mantém o leitor a par de como foram essas alterações. Por exemplo, o IBGE faz de 10 em 10 anos um estudo, é o mesmo estudo, só que replicado, de 10 em 10 anos esse estudo é feito, é chamado de censo demográfico. Em um estudo tinha sido observado que havia uma migração de pessoas do setor do Brasil, da área do Brasil do Nordeste, para o Sudeste. No último censo já foi observado um resultado contrário, que as pessoas estavam migrando do Sudeste para o Nordeste. Então vejam, é uma replicação científica, o estudo foi reaplicado, com uma outra amostra, quer dizer, com outro período de tempo, mais atual, e foi observado um resultado diferente. Poderia ser igual? Poderia. Também é um resultado possível. O importante é que o método passo a passo seja feito de forma correta. Os resultados depois serão evidenciados a partir dos dados coletados, das variáveis utilizadas e do procedimento metodológico que foi aplicado. Leia bastante, então. É muito comum as pessoas chegarem com ideias: puxa, tive uma ideia, tive um insight, mas sem ler muito é difícil de ter uma ideia nova. Muita coisa já foi descoberta no mundo. Agora, estudos científicos são feitos em grande quantidade. Por quê? Porque sempre há algo novo a ser pesquisado, a adicionar um novo conhecimento, e sempre há inovação a ser feita. É a partir daí que surgem os smartphones, as telas de cristal líquido, o GPS, os aplicativos. Tudo isso é fonte de inovação, pesquisa e muita ciência. Então, leia bastante, veja o que está mais atual em termos de discussão. Leia artigos científicos de revistas de alto impacto, para verificar como os autores utilizaram de forma robusta aqueles métodos. Colete dados, quanto mais dados você tiver, melhor. Utilize o procedimento de amostragem correto, e quando for submeter um artigo, uma revista, um evento, analise aqueles artigos que já foram publicados na revista ou evento. É muito ruim você enviar um trabalho dizendo que a ideia é nova, que a ideia é sua, mas já tem um autor que já escreveu sobre aquilo há muito tempo nesta mesma revista. Ou já teve autores que já apresentaram essa mesma ideia num congresso anterior. Então, é também um dos grandes motivos de rejeição de trabalhos. O autor tomar aquela ideia como nova, mas o que faltou, na verdade, foi bastante leitura para verificar se aquilo é realmente novo. E faltou, principalmente, citar os autores que já tiveram aquela ideia. É importante que você sempre cite os autores que já tiveram a ideia. Pense em um possível congresso ou revista. Quando você tem um planejamento, uma meta, é muito mais interessante. Para diversos cursos nas universidades, é possível que o aluno faça um artigo de iniciação científica, apresente em um evento científico. Os eventos, quase todos, possuem uma área chamada de área de iniciação científica. Os alunos podem enviar para essa área, e se o artigo for aprovado lá, os alunos podem validar como TCC. No nosso curso de contabilidade isso é muito bem-vindo, porque mais vale um pequeno artigo científico que traga uma ideia inovadora
com um método robusto, uma boa amostra que traga uma ideia e que seja apresentada em um evento, do que um grande trabalho de 150 páginas, 200 páginas, que depois ficará apresentado para uma banca de professores e vai ficar na estante de uma biblioteca com poucas pessoas lendo. O que você deve ter como objetivo é que seja um trabalho que seja lido por várias pessoas. Dos mais de 80 trabalhos científicos que eu tenho publicados, eu sempre busquei essa meta de que o trabalho tenha algo válido, de construtivo para trazer novos insights, novas ideias para o campo e que seja lido por outras pessoas. Então esse é um intuito também do pesquisador. A ideia do pesquisador com a publicação científica é promover o avanço da sociedade a partir do conhecimento, a partir da construção da ciência. E com isso a sociedade avança. Então, se você tiver uma meta de um congresso de iniciação científica que você queira enviar, ou uma revista científica, você já pode planejar desde cedo, pois isso facilita o seu planejamento. Entre lá no site do congresso ou da revista, veja quais são as áreas de interesse, quais são os temas sugeridos e opte por um desses temas. Veja também o formato, porque algumas revistas acham, por exemplo, que os testes dos pressupostos de um modelo de regressão ou de um determinado modelo estatístico são básicos, não precisam ser colocados no artigo científico. Outras revistas já pressupõem que isso deva ser incluído. Outras acham que isso já deve ter sido feito pelo pesquisador, acreditam nessa ideia e preferem que no artigo científico conste primordialmente os principais resultados, a discussão dos resultados e não toda uma discussão sobre o método estatístico utilizado, se foi atendido todos os pressupostos. Muitas revistas já partem da ideia de que o autor fez esse trabalho de casa, analisou todos os pressupostos estatísticos e depois disso ele já discutiu os resultados. Mas como tudo isso deveria ser colocado entre 15 e 20 páginas, ele teve que aglutinar as ideias, colocar de forma resumida e como muitas vezes isso não cabe, e eles reduzem a parte de explicação do método estatístico em si e focam nos resultados. Mas isso depende de revista para revista, de editor para editor, de revisor para revisor. Então procure focar em uma meta que você queira. Se você quer transformar isso num trabalho de conclusão de curso, a ideia é bem-vinda, você pode transferir isso para um TCC na forma de artigo científico e é muito bem-vinda pela ciência e pelo curso. Então, essas são as dicas para você fazer um bom trabalho científico.